Olá, boa tarde a todos novamente. Vamos dar início, então, à nossa quinta sessão do 9º Congresso Estadual de Educação Infantil. Vou começar me apresentando. Eu me chamo Kelly, sou colega da Ju, que todos vocês conhecem. Sou colega da Ju Gavião, aqui na Escola de Formação. Sou responsável pelas formações dos projetos dos anos iniciais, os projetos o PPA, o PLL, o TICS, e também sou responsável pela plataforma do Elefante Letrado, e estamos aqui junto com a Ju na organização do congresso. Me apresentar, porque ontem eu me esqueci de apresentar e hoje eu não podia esquecer, né, que daí as pessoas ficavam pensando quem é essa pessoa falando aqui, né. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Vou fazer algumas combinações aqui que vocês já estão sabendo, mas para relembrar, o tempo vai ser de 15 minutos para a apresentação. Eu vou dar uma sinalizadinha no chat quando esse tempo estiver encerrado, e se por algum motivo a pessoa não estiver visualizando o chat, eu dou um tempinho e abro o microfone mesmo e só sinalizo para vocês, porque após a nossa sessão tem uma outra sessão, então é importante que a gente respeite esse tempo, para que não atrapalhe o andamento dos demais trabalhos, né? Este ano, temos essa novidade dos trabalhos, né, a produção de conhecimento, quer dizer, produzir conhecimento, a educação infantil sempre produziu. Este ano nós só estamos registrando, né, esse conhecimento, e nós também abrimos para o ensino fundamental, então nós temos também professoras do ensino fundamental, e o objetivo dessa abertura é para que haja um diálogo maior entre essas duas etapas tão importantes, que às vezes se comunicam muito pouco. Eu vou iniciar, então, com vocês. Vocês receberam ali, né, a ordem das apresentações, porém, eu vou pedir a licença que a gente precisou alterar a ordem, porque teve uma colega nossa que teve uma demanda lá, um probleminha na escola dela, e por questões lá de horário, a gente trocou, então quem vai iniciar apresentando vai ser a Letícia, aí depois vem a Catiele, depois a Raquel e depois a Clarice. Houve essa mudança aí para que a gente conseguisse organizar para que todos participassem. Tá? Ao final de cada trabalho, a gente vai dar uma breve comentada, mas a gente vai abrir realmente para trocas ao final de todas as apresentações, para que assim não atrapalhe o andamento e não acabe deixando algum colega sem tempo ou com menos tempo que o outro. Então, sem muitas delongas, gurias, eu já vou chamar a Letícia, então, para iniciar a fala dela. E sejam todas bem-vindas e que tenhamos uma tarde muito proveitosa. Letícia, é contigo. Olá, então, eu sou a Letícia, eu estou trabalhando agora no ensino fundamental, né, e o trabalho desenvolvido é do ensino remoto ao presencial, e o estudo de fábula para resgatar as habilidades e por meio da ludicidade. Desculpa, não estou mais acostumada em apresentar no virtual, eu já estou mais acostumada com presencial de novo. Aí a gente fica meio estranho. Mas eu já vou passar o slide aqui para daí não me perder no tempo. Então, né, o meu trabalho, o título mesmo oficial é do ensino remoto ao presencial, o resgate de habilidades por meio da fábula e da ludicidade. Eu sou professora, fiz magistério, fiz pedagogia, sou especialista em atendimento educacional especializado desde o ano passado, tenho experiência com a rede privada na educação infantil e nos anos iniciais na rede municipal de Esteio, sempre com o ciclo de alfabetização. Fui formadora do PNAEC em 2016 e 2017, que é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Atualmente eu dou aula na MF Davi Canabarro, com um segundo pela manhã e um quinto ano à tarde. Por que o brincar, né? E como que ele apareceu assim na minha vida? Segundo os teóricos, a gente brinca para dominar as tensões, ensaiar a vida adulta,
satisfazer desejos, e tenho sempre o caráter da não seriedade. Mas isso sempre me deixou uma pulguinha atrás da orelha, desde a formação, né, dessa não seriedade, que pudesse ser aproveitado também, às vezes, com a tal seriedade. Então, brincar também é um ato social, a gente não nasce sabendo brincar, por isso é muito importante a educação infantil, é um direito das crianças e está agora, né, oficialmente na nossa BNCC. Então, já desde lá do magistério, na época que eu fiz, já era o auge das práticas da Emília Ferreira, Piaget e o construtivismo. E eu gostava muito dessa temática, de construir algo com as crianças, e também por meio da brincadeira. Então, na graduação, eu tive a oportunidade de participar do programa Quem Quer Brincar, lá na URGS, com a professora Tânia Ramos Fortuna. Depois, durante a formação, eu fui professora de educação infantil, né, e me tornei mãe, que aí o brincar entrou de vez na minha vida, tá até hoje. Então, eu tenho uma turma de segundo ano com 25 estudantes, meninos, 18 meninos. A maioria não frequentou o ensino híbrido do ano passado, foi uma turma feita especialmente com uma intencionalidade pela equipe diretiva. Eles realizaram poucas atividades impressas e a maioria dos estudantes, quando a gente começou, estavam pré-silados. Aí a fotinho para dizer como era o meu pensamento lá no início. Então, né, o meu desafio era ver o perfil dessa turma, era ver o que eu tinha que recuperar, o que já estava, né, mais ou menos encaminhado, as potencialidades do grupo, e o que eu percebi é que eles não faziam desenho, nem recorte, nem colagem, nem escrita do nome, e também a socialização era bem difícil, e com todas essas habilidades para resgatar, eu ainda tenho que alfabetizar. Então, é um desafio bem grande, né? Por onde começar? São crianças, tiveram esse tempo que perderam, né? A fase mais linda da vida, né? Que elas podiam estar na escola, enfim, mas não deu. Só que eles têm uma potencialidade muito boa, que é se interessar. Eles querem ler, eles querem aprender. E eles gostam de ler, né? Aliás, ler do jeitinho deles ainda. Mas gostam de ouvir as histórias também. Aí a estrelinha brilhou. Então, eu planejei uma sequência didática com a fábula da cigarra e da formiga, né? E aí eu posso disponibilizar o material para vocês verem a sequência, porque não vou ler tudo, mas vou mostrar como que ela aconteceu. Nós começamos usando a plataforma do Elefante Letrado, lendo a fábula para eles, né? E a fábula era rimada, então a gente já pôde trabalhar um pouquinho com rimas. Esse projeto começou no início de junho, e ele começou, na verdade, porque eu tinha que trabalhar uma unidade do Alfabeta, né, que é o programa que a gente usa, sobre que era formigarra e cigamiga. Aí eu, meu Deus, se eles não conhecem nem formiga e cigarra, como é que eles vão poder atingir esse objetivo dessa unidade, né, do alfabeto? Então, eu lembrei da cigarra e da formiga, né, e a gente começou por aqui. Depois, a gente foi catar as formigas pelo pátio, e foi ideia dos alunos essa parte. Eu não tinha pensado. E como estava frio, alguns ficaram decepcionados que não viram formigas. Mas aí os outros explicavam: ah, mas tu não viu na história que no frio elas se escondem no formigueiro? Então estava bem legal essa reflexão. A outra atividade proposta foi a confecção de um formigueiro, que a gente teve algumas tentativas meio frustradas, mas agora a gente refez o formigueiro, porque agora está esquentando, né? Então a gente esperamos ter a formiga aí nesse formigueiro, mas depois eu posso mandar as notícias, porque o projeto ainda está em andamento
Eles vão apresentar as descobertas deles para as famílias amanhã, no nosso conselho participativo. Então, ainda dá para ver aí como é que vai ficar as coisas. Depois disso, eu fiz uma atividade de recorte com eles, que era o caminho que eles tinham que fazer ali, na tesoura tinha a formiguinha, que eles tinham que fazer a formiguinha chegar até lá o formigueiro. E também a gente brincou ali na segunda foto de dar comida para as formiguinhas, né? Então, eles pegavam o milhozinho e botavam um para cada formiguinha, fazendo a correspondência termo a termo. Na última foto, o brincar, né, teve a característica realmente do brincar, que eles curtiram ali a brincadeira, que um dos meus alunos estava lá atacando, já tinha virado uma boca ali, uma mandíbula, que ele falou que era a mandíbula da formiga. Então, que esse também é o caráter não sério da brincadeira, né? Porque no fundamental a gente acaba pedagogizando um pouco, mas a gente também precisa dar esse outro aspecto do brincar, né? E também resgatei com eles, já falando nisso, a questão da roda de conversa, né? O dia do brinquedo, todas as segundas-feiras eles chegam e eles têm meia hora para brincar logo que chegam. E eu queria ver como é que isso ia se dar com a ludicidade, que eles iam aprender. Aí, nós no fundamental, né, não que não tenha o registro na educação infantil, mas é diferente, né? Esse registro é no caderno, então eles tinham que desenhar o formigueiro e só podia caber 10 formigas no formigueiro. E daquelas que eles tinham desenhado no caminho ali, que eles tinham dado as comidinhas. Então, as formigas que sobrassem teriam que ficar fora. E aí depois se faria os cálculos daí com os grupos de 10, trabalhando com dezenas e unidades. Como na história aparece as 4 estações e é um dos marcos de aprendizagem do segundo ano, a gente fez um trabalho artístico a partir da música do Vai e Vem das Estações, do grupo Palavra Cantada. Então, eles trouxeram as folhas de plátano, um outro grupo fez as flores de dobradura, e o outro fez os floquinhos de inverno da Frozen, e o do verão eles desenharam e recortaram sorvetes e sol. Isso foi um acordo que a gente fez explorando esses materiais, e esse foi o resultado. Eles curtiram bastante, eles gostam muito de arte, e por aí eu pego bastante o interesse deles para ler e para escrever. Outro tipo de recorte que a gente fez foi os bonecos, porque eu lembro da minha infância de gostar muito desses bonecos para vestir. Então, eu quis trazer essa brincadeira, né, esse brinquedo para eles, muitos não conheciam, e então eles fizeram. E essas meninas me chamaram para ver que elas tinham feito a família dos bonecos, então elas juntaram os bonecos. E elas, depois que eles todos, né, fizeram os bonecos, puderam dar um nome para o boneco, escreveram no caderno, né, quem era o pai, a mãe, a família do boneco, brincaram com esses bonecos, então foi bem legal. Na parte das ciências, a gente assistiu alguns vídeos informativos sobre as cigarras e as formigas. Fizemos um texto coletivo sobre as nossas descobertas, tanto dos vídeos quanto desses textos. Então, fizemos uma lista dos insetos que a gente conhecia, porque lá nos vídeos tinham as características da questão de terem 6 patas, 2 antenas e outras características, de não ter ossos, enfim. E eles foram dizendo, cigarra, barata, a gente foi fazendo a lista. E a partir daquela lista, a gente usa o alfabeto móvel, para, né, palavras, o silabário, e a gente vai trabalhando conforme a intencionalidade, se é sílaba, se é frase, se é palavra, se é letra inicial, se é letra final. Então, a gente explora muito essa lista. Eu gosto de trabalhar muito com listas. Opa. Então, a gente foi para o livro, que tinha a formigarra e a cigamiga, mas agora eles já tinham um certo conhecimento de palavras parecidas, e eu lembrei de um jogo do PNAE que se chama Palavras Dentro.
palavra dentro de palavra. E aí eu propus para eles jogarem esse jogo, e ali tem um exemplo, né, o galho, e eles tinham que fazer a relação da figura que representasse a palavra que tinha dentro ali do galho, que no caso é o alho, que muitos disseram cebola. E aí foi legal para fazer a consciência fonológica, né? Uma cebola tá dentro do alho? Do galho? Ah, não, Sora, é o alho. Né? Então, eles estão se dando conta. Nós fizemos também o tapa certo, com figuras e palavras. E também a gente fez o mão na bacia, em vez do mão na caixa, que nem a propaganda, a brincadeira do caldeirão. E eles tinham que retirar os bichos de dentro dessa bacia com bolinhas coloridas. E aí, num dia a gente brincou de ver as características desses bichos, daí tinha aranha, tinha outros bichos diferentes dos insetos, para fazer comparação, né? Num outro dia tinham palavras, no outro dia tinham sílabas, e assim a gente vai brincando. Eles também fizeram uma pesquisa sobre o ciclo de vida da formiga, registraram o ciclo de vida ali com a massinha de modelar. Nós temos um projeto institucional que toda a escola para antes do recreio para ler. E é para ser uma leitura de leite, mas eu procuro colocar no meu cantinho da leitura alguns textos, ou livros, ou pequenas frases sobre o que a gente está estudando. Então, resultado disso, né? Eu percebi o avanço das hipóteses de leitura e de escrita. Atualmente, eu tenho um grupo de 6 alunos que estão alfabéticos, né? O restante, a maioria está silábico, mas eu ainda tenho alguns pré-silábicos, né? Faz parte. E eu não contei o meu tempo, eu tenho uns vídeos dos alunos, se dá para passar. E só para lembrar, né, que a questão da ludicidade, principalmente no ensino fundamental, passa por nós, educadores, nos reconciliarmos com a criança que a gente tem na gente, entender dessa criança e poder passar para eles, né, o conteúdo, os objetos de conhecimento de uma forma mais lúdica. Eu sou o Nelson, do Davi Carvalho. E o que tu aprendeu com as formigas e as cigarras? A gente tem que cuidar delas, tem que me divertir, brincar, estudar, dançar e cantar e tomar cuidado com as formigas. Muito bem. Mas tá tão bonitinho eles falando da questão do que eles aprenderam, que tem tempo para tudo, que eles têm tempo para brincar, tem tempo para estudar, e enfim. Letícia, primeiro, né, Ju, tá, então, primeiro, parabéns pelo teu trabalho, fui separando alguns aspectos enquanto tu apresentava, então, de uma forma muito rápida. É muito louvável a maneira com que tu conseguiu linkar o que muitas vezes não é feito, e a gente sabe, né, a educação infantil com o ensino fundamental. Já é um rompimento e uma barreira tão difícil para as crianças saírem de um espaço, irem para um espaço diferente, muitas vezes um espaço muito maior, com pessoas muito maiores, e chegam lá e tem que ficar sentado, tem que ficar um atrás do outro. Claro que a gente sabe que não são todos os professores que têm essa prática, mas a gente também sabe que muitos têm. Então, é muito agradável, muito gostoso ver eles pesquisando, ver eles na rua. Claro, entendo que tem em alguns momentos que tem ali, que a gente falou, trabalharam o livro, que é preciso, sim, essa parte mais formalizada, uma sistematização daquele conhecimento que eles foram adquirindo durante as pesquisas, e a maneira que tu conseguiu, através da fábula, né, trazer a questão da interdisciplinariedade. Tu foi juntando a matemática, tu foi linkando o português, tu foi trabalhando as ciências, e parabéns pelo belo trabalho que tu nos apresentou. Que bom que podemos te escutar aqui hoje, tá? Sabe que tu tá aí numa correria, então fica bem à vontade, tá?
A gente entende, pode sair com tranquilidade e com o coração aquecido que fizeste um ótimo trabalho. Bom, obrigada pela oportunidade e obrigada, colegas, também. Tchau, tchau. Então, pessoal, indo agora para o próximo trabalho, eu vou chamar a Katy Ellen e a Clarissa. Olá, boa tarde. Estão ouvindo? Boa tarde. Tudo bem? Estamos ouvindo, sim. Estão ouvindo? Eu sou a prof. Katy Ellen, aqui Eu sou a Clarissa. A prof. Clarissa, que a gente trabalha juntas no Maternal 2. Então, os nossos são os bem pequenininhos, né? E eu vou tentar compartilhar aqui a apresentação. Vocês me dizem se vai aparecer aí para vocês. Então, assim, ó, nós pegamos a turma no mês de maio, né? Então, a turma já estava em andamento, já estava, de certa forma, com outro sistema, né? Com outra rotina. Então, a gente teve que nos, assim, readaptar, né? Então, nós começamos... A gente percebeu principalmente o interesse deles pelas cores, pelas formas, né, nas brincadeiras. A gente percebeu principalmente isso. Então, a gente teve a ideia de fazer um projeto sobre isso, né? Então, a gente criou o projeto Brincando com Cores e Formas. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos te ouvindo perfeitamente. Tá bom, então. E aí, a gente criou esse projeto e assim, nosso principal objetivo, né, foi exatamente despertar o interesse e a curiosidade das crianças através do lúdico, porque a gente acredita muito que na educação infantil o lúdico é a base, né, para a gente trazer novas aprendizagens, né, novos significados. A gente acredita que, principalmente, o lúdico, né, na educação infantil, isso é muito forte. Então, ali a gente colocou como a justificativa do projeto, né, que é importante propiciar para a criança a visualização, a exploração, contato, manuseio, né, com diversos materiais, cores e formas, né, e principalmente fazendo com que elas conseguissem identificar. O objetivo geral do nosso projeto, como eu já falei, né, que era a gente queria principalmente fazer com que eles reconhecessem, né, as cores, as formas que estão presentes ao nosso redor, né, em toda a escola. Então foi muito legal, assim, que até depois, mais quando a gente já estava trabalhando o projeto, foi bem divertido de ver, assim, por onde eles passavam, eles conseguiam perceber as formas na praça, né, as cores. Então foi bem interessante de ver. E aí nós fizemos as atividades que a gente desenvolveu dentro do projeto. A gente começou abrindo com a história Bom Dia, Todas as Cores, né, da Ruth Rocha. E então, que é a história, né, do camaleão, que ele fica mudando de cor de acordo com a opinião de cada amigo que ele encontra, né? Então, foi muito legal, assim, o interesse deles pela história, porque o camaleão muda de cor várias vezes, né? E foi muito legal, assim, de ver eles interagindo com a história, assim, eles gostaram muito, né? Aí depois nós fizemos, a gente separou, assim, as principais atividades que foram feitas, né? Então, a gente começou trabalhando as cores primárias, né? E a gente fez a mistura das cores primárias, né, se transformando em cores secundárias. Então, a gente fez na palma da mão deles, a gente pintava uma mão de cada cor, né, sendo cores primárias, e eles misturavam e formavam outra cor. E foi assim, ó, foi magnífico de ver a expressão deles quando eles viam a cor que se formava quando eles misturavam, né, as cores. Foi assim, foi muito proveitosa a atividade, dá para ver, acho que nas fotinhos, a expressão deles. Aí também partindo para algo mais lúdico, né? A gente fez também a música do Patinho Colorido, fizemos tipo uma apresentação. A gente deu fitinhas coloridas para cada um, de forma que cada um representasse um patinho, né? Então a gente fez a gente fazia dança e quando chegava na sua vez, o patinho
o patinho azul, daí quem tava com a fitinha azul tinha que levantar e balançar a fitinha, né? Então também foi um jeito assim bem lúdico assim deles interagirem, eles conhecerem mais, né, as cores. Aí partindo para as formas geométricas também a gente trabalhou bastante, né? As principais formas geométricas são mais fáceis deles reconhecerem. Alguns já reconheciam, né? Mas eram bem poucos. Outros despertou bastante a vontade de aprender, né? A partir disso. Então, a gente fez, dentre as atividades, a gente criou um mosaico de formas geométricas, colagem, né? Até recorte mesmo, a gente já está iniciando já essa questão da coordenação motora, do uso da tesoura, né? Então, eles já estão nesse processo. E fizemos outras atividades também envolvendo as formas geométricas, né? De colagem, para ficar visualizado, ficar a visualização deles na sala, né, na parede da sala, para eles terem essa visualização diária. Aí a gente fez também pintura livre, né, a expressão artística deles, principalmente, eu acho que é muito importante deles conseguirem se expressar livremente. Então, esse foi um dos trabalhos de pintura livre que nós fizemos com eles, e então foi lindo também, eles ficaram bem à vontade para desenhar e para pintar como eles queriam, da cor que eles queriam, né? Até a gente expôs depois essa atividade, e eles gostam, né? Eles gostam quando a gente consegue colocar alguma coisa exposto aqui na frente da escola, porque eles se sentem felizes, né? De mostrar para a família que foi eles que fizeram, que foi eles que pintaram. Eles ficam super felizes, né? De visualizar o que eles fizeram. E aí a gente explorou diversas técnicas de pintura, né? Então, aí, por exemplo, eles estão usando a técnica da esponjinha, né? Porque daí a gente já parte para esse lado mais sensorial, deles terem também esse tato com diversos materiais diferentes. Então, uma das técnicas foi a técnica da esponjinha. Aí nós fizemos também a técnica da pintura com um rolinho de papel higiênico, sabe? Que daí aí a gente já uniu as duas coisas. Ao mesmo tempo, eles trabalharam a questão, na verdade, muitas coisas, né? A questão da coordenação motora, né? De segurar o rolinho, de molhar na tinta, molhar no papel. A questão das cores, a questão do círculo, né? Que se formava quando eles carimbavam o rolinho, né? Na folha. Então, com uma atividade só, a gente consegue trabalhar vários aspectos. Aqui a gente fez a pintura com o cotonete também, para trabalhar essa coordenação motora fina. Eles ficaram bem concentrados na hora de pintar. Então, dá para ver assim que eles estavam todos bem concentradinhos, e alguns seguravam assim o cotonete de uma forma bem muito firme mesmo, assim, uma desenvoltura muito, muito boa. E eles, alguns desenharam com cotonete, outros só carimbavam, faziam pontinhos, entende? Então, eu sempre deixo eles bem livres para eles fazerem como eles quiserem, né? Sem ficar interferindo muito na criatividade. E aí nós encerramos o projeto nós fizemos kits para eles levarem para casa, como a culminância do projeto. Nós pegamos tinta guache, pegamos folha 4, folha 3, perdão, folhas A3, pegamos pincel, avental, o que mais? Eu acho que era isso, né, prof? Pegamos e colocamos tudo dentro fizemos um pacotinho, né, com TNT, colocamos para os pais entenderem qual era o objetivo, fizemos um bilhetinho, assim, com um resumo do projeto, do que a gente pretendia, mandando aquele kit para casa, né, porque era exatamente uma forma de estimular eles a continuarem em casa, né, esse trabalho, e cada vez realmente estimulando a criatividade deles. E a gente conversou com eles sobre isso também. Ó, a gente está mandando isso para casa, os profs estão mandando para vocês pintarem em casa, né? Façam desenhos, pintem bastante, né? E tal.
E aí foi bem divertido também, que eles ficaram muito felizes de levar o kit para casa, assim, foi bem legal. E foi até um pouquinho antes do recesso, então a gente até disse para eles, aproveitem o recesso para pintar bastante, né? Aproveitem. E os pais gostaram também bastante, assim, da proposta. Aí eu coloquei uma citação que é preciso que a sala de aula e a escola, em sua totalidade, tornem-se uma comunidade de investigação, na qual as crianças possam aprender umas com as outras e dialogar não só com os professores, mas também com os textos, os materiais, as atividades, criando conhecimentos e significados com solidariedade social. E eu acho que é bem isso, eu acho que a escola é uma continuidade, né, de casa, a gente precisa fazer com que a gente precisa usar já o que o nosso aluno já traz de casa, né, da sua vivência, né, do seu cotidiano, e usar isso ao nosso favor, né? Eu acho que é uma continuidade, eu acredito que a escola e a família, elas se complementam, então, eu acho que é bem isso, é fazer com que a nossa criança, ela possa experienciar coisas novas, né, coisas diferentes, e eu acho que é isso a nossa proposta enquanto professores da educação infantil, né? Eu sempre digo, eu sou apaixonada pela educação infantil, eu não me imagino num fundamental, eu gosto realmente dos pequenos, a Prof. Clarissa também, né, a gente gosta muito, então eu acho que é a nossa missão enquanto professores de educação infantil, é trazer esse lúdico, essa curiosidade, né, para as crianças. Acredito que é isso, quer complementar com alguma coisa, prof? Acredito que seria isso. Que delícia, gurias, ver as fotinhos, a alegria deles, né? Nossa, fantástico, era transparente, assim, o envolvimento deles no projeto. E como vocês conseguiram, que a gente sabe que ainda, embora a gente esteja já, né, onde estamos, e ainda é muitas vezes, como foi falado no próprio congresso, até mesmo por vocês, quando uma perguntou, como brincar ainda é desmerecido por muitos e não é entendido com a potencialidade que tem dentro da educação infantil, e não só dentro da educação infantil, né? Dentro do fundamental, e eu diria que para a vida. E vocês conseguiram fazer isso de uma forma, assim, maravilhosa, porque vocês conseguiram trazer o brincar e estimulando tantas questões físicas, afetivas, emocionais, cognitivas, conseguiram trazer o trabalho com a motricidade, trabalho com atividades sensoriais, e também trouxeram conhecimentos mais formalizados, como as cores primárias, as formas geométricas. Vocês conseguiram, dentro do brincar, que é algo que eu acho que é o nosso papel, mas que é tão difícil, quando a criança nem percebe que ela está aprendendo alguma coisa nova, né? Ela está brincando e está aprendendo, e vocês conseguiram isso de uma forma muito, muito, muito significativa. Isso ficou muito transparente na fala e nas fotinhos que vocês trouxeram, na escolha da história, que isso é muito importante, né? Não é pegar um livro qualquer, é uma qualidade literária para apresentar. Trouxeram Ruth Rocha, então, fantástico, gurias. Parabéns pelo trabalho de vocês, que continuem fazendo esse trabalho lindo aí por muitos e muitos anos. Obrigada. Obrigada. Nós temos a Rua Brincante, que a nossa escola fica na frente da Rua Brincante agora. Temos uma atividade. Algum problema se a gente se ausentar aqui? Não, fica muito à vontade, gurias. A gente entende que vocês estão na escola. Pelo contrário, a gente agradece, né? Porque a gente sabe o quanto é corrido, o quanto é difícil para vocês estarem aqui nesse momento. Então, pode sair muito à vontade. Fica o nosso agradecimento pela partilha de um trabalho tão bonito que vocês agora contribuíram aqui com nós todos, tá? Então, podem sair bem à vontade. Tá? Obrigada mesmo. Eu acabei de ver, um tempo atrás, uma publicação de vocês aí na Rua Brincante. Olha que bom, aproveitem bastante espaço. Gurias, parabéns pelo trabalho, viu? Aquela é colega nossa do Fundamental, e para ela elogiar, porque realmente, assim, tá muito bom, sabe? É lindo, lindo. Bom, vamos dar continuidade, então. Vou chamar agora a nossa colega Raquel. Obrigada. Eu trabalho na Secretaria de Educação, junto com as meninas, no setor pedagógico. Espera aí, que eu vou
colocar a apresentação já para vocês, como eu estava falando, eu trabalho precisamente no Pacto. Bom, gente, esse projeto que eu vou apresentar para vocês é o projeto de leitura Mundo da Imaginação. Eu comecei ele quando eu entrei na rede em 2018, que eu entrei na educação infantil em 2018, na EMEI Gilda Schiavon, tá? Então, lá que eu comecei a desenvolver esse projeto, que é o projeto Mundo da Imaginação, um projeto de leitura. Claro que na educação infantil, voltado mais para o letramento e inserindo eles no mundo da leitura através do mundo da imaginação, né? Esse projeto, ele surgiu da curiosidade das crianças pelo mundo da literatura, pelo conto de fadas, pelo mundo do cinema, dos heróis, enfim, por todo esse mundo do faz de conta, né, do Era Uma Vez e tal. Então, né, partindo dessa curiosidade deles, eu pensei, vamos trabalhar em cima disso, da imaginação. Eu já me apresentei antes, né, então essa parte a gente já passa. Como eu falei para vocês, esse projeto surgiu da curiosidade das crianças. Esse aí fala um pouquinho de mim, quem eu sou, né, resumindo, sou eu, Raquel Xavier da Rocha, não vou roubar muito tempo, porque é muita coisa. Pode passar, meninas, vou. Bom, como eu disse para vocês, lá na educação infantil, em 2018, eu tinha uma turminha de Jardim 1, e eles eram extremamente curiosos, eles gostavam muito de livros, muito de filmes, de histórias, enfim. E então, o que eu pensei? Vamos usar essa curiosidade toda, né, para estimular eles ao mundo da leitura de uma forma lúdica e prazerosa. Então, foi aonde que surgiu o projeto Mundo da Imaginação. Pode passar, gente, também, ou não preparei isso para mim. Isso, tá. Aí ali eu trouxe a introdução, né, para vocês, que era o problema, como o projeto Mundo da Imaginação pode auxiliar na formação dos pequenos leitores, né, e a justificativa foi ressaltar a importância do mundo da literatura infantil para a formação leitora dos pequenininhos. E também, em 2019, eu fui para o ensino fundamental. Então, em 2018, eu fiquei no Jardim 1, na EMEI Gilda Schiavon, e em 2018 eu fui para o Fundamental, na MF Monteiro Lobato, que é do lado da Gilda, só pulei o muro, literalmente, como a gente brincava. E lá eu tive um primeiro ano, que eu adoro os pequenininhos, então me deram um primeiro ano. A partir também da curiosidade deles, eu disse, peraí, já que eu fiz um projeto lá, Mundo da Imaginação, vou fazer aqui também, vamos ver o que acontece para conseguir fazer até um comparativo, né, como seria os bem pequenininhos e depois com eles maiorzinho. E deu a coincidência, como eu só pulei de muro, que eu tive os alunos que eu tive lá na Gilda, também no Jardim 2, foram meus lá no primeiro ano. Então, foi muito legal, porque não precisou nem fazer, né, aquela adaptação todas, porque eles já me conheciam. Então, a gente, né, só tocou o barco mesmo. Pode tocar, meninas. O que acontece? Antes desse projeto começar, eu analisei, né, a importância dos contos infantis na formação deles. Fui na biblioteca das duas escolas, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, e separei, em média, agora não me recordo, mas aí eu acho que uns 50, 60 livros, tudo voltado para contos de histórias infantis. Separei aqueles livros, né, que ninguém usava muito mais, enfim, mas que estavam em bom estado e tal. Li todas as histórias para mim ter certeza, né, do que tinha em cada uma delas, para depois não ter nenhuma surpresa. Cataloguei todos os livros, então foi um trabalho bem minucioso, que começou, né, já lá, quando já partiu da curiosidade deles, enfim, eu já comecei, né, a pesquisar, enfim, já comecei a separar, usava o pouco tempo que eu tinha para conseguir separar tudo isso. Encapei os livros, cataloguei eles, fiz uma lista com todos os nomes dos livros, tudo direitinho, com o nome das crianças, separei por meses, porque daí o projeto ele se estendeu da metade do ano até o final, então de julho até dezembro, foi toda semana eles tinham que pegar um livro diferente, essa era a proposta do projeto. Pode passar, meninas. Encapei uma caixa gigante, né, onde que eu poderia colocar ali os livros, pedi para os pais pastas, né, para eles poderem levar esses livros para casa. Fiz uma reunião com os pais antes,
para falar do projeto, né, a direção junto das duas escolas, para a gente falar do projeto, como que ia suceder o projeto, que toda sexta-feira eles iam levar um livro para casa, junto com esse livro eles iam levar uma atividade, que eles iam ter que fazer em casa, junto com as famílias, tanto na educação infantil, quanto nos anos iniciais, né, tanto no jardim quanto no primeiro ano, e eram tudo atividades referentes àquela leitura daquele livro que a criança escolheu, porque quem escolhia o livro eram as crianças. Então, na sexta-feira era o dia que eles tinham para escolher o livro. Eu espalhava os livros na sala, eles iam lá, escolhiam o livro, e eles nunca poderiam repetir, essa era a nossa combinação. Cada sexta-feira tinha que ser um livro diferente. Então, eles escolhiam, me davam, eu anotava na folha, que nem se fosse uma biblioteca dentro da sala de aula. Eu anotava, eles levavam para casa na pasta, junto com a atividade. Só que o detalhe, a família tinha que participar da leitura. Tinha que ler para eles, até porque nenhum deles sabia ler ainda, então eles iam ter que sentar, iam ter que ler. E ali a gente introduzia vídeos, filmes que poderiam pesquisar, que falasse daquela história, né, ou na internet, enfim, tinha que trazer outras memórias para a criança, não somente a leitura. Então, e os objetivos específicos era ressaltar a importância da construção do projeto, analisar o desenvolvimento do projeto, ressignificar a importância do ato de ler e analisar o processo de alfabetização a partir dos contos infantis. Pode passar, gente. Então, na sexta aí, né, os livros, nas pastinhas, eles saíam felizes da vida, né, eles ficavam até esperando pela sexta-feira, saíam com os livros e na segunda tinha que voltar, porque eu anotava, né, eu sou aquela professora chata, anota e ainda vai lá e cobra dos pais, por que não veio, não sei o que, é muito importante, enfim. E aí, na segunda, a gente passava a segunda inteira em função do projeto, porque cada um deles apresentava para a turma a história que tinha lido. Claro que no início eles tinham, né, mas eu não li, prof. Não, tu leu sim, tu viu as figuras e não sei o quê, dando aquela importância que o ler não seria somente as palavras, enfim. E aí eles começaram e foram se desinibindo, e tinha uns que queriam apresentar, tipo teatro, que tinham lido, daí pediam para os pais ensaiar com eles em casa, eles vinham com toda aquela preparação, e os pais muitas vezes chegavam na porta, prof, ele vai encenar, ela vai encenar, enfim. E aí acontecia, e a segunda era dedicada para aquilo, então era o dia, assim, que eles eram os artistas na sala de aula através do livro que eles mesmos tinham escolhido, eles tinham que falar por que escolheram aquele livro, não era somente contar a história, mas por que olhando a capa, eles, né, tiveram a curiosidade de ler aquele livro, enfim. Aí eu trouxe aqui até uma passagem de Baldry. Acreditamos que, substituindo o brinquedo pela leitura, que é uma colocação de Vygotsky, a relação permaneceria verdadeira, ou seja, a leitura também é um alimento para a imaginação, porque também é um brinquedo, também dá prazer, mas vai além, pois preenche necessidades da criança e provoca mudanças nas motivações e tendências. É capaz, como brinquedo, de oportunizar a satisfação de desejos irrealizáveis, mesmo que numa dimensão ilusória e imaginária. Pode passar, por favor. Também outra citação de Carvalho: ouvir histórias é uma experiência agradável e proveitosa sob diversos pontos de vista, mesmo que eventualmente alguma palavra ou frase não seja compreendida pela criança, o importante é que ela seja capaz de seguir o fio da história, que a leitura lhe dê prazer, que a faça pensar, faça sonhar, e essa é a maior riqueza da literatura infantil. Gente, eu também tinha que escolher a minha, tá? Não era só eles, eu também tinha que escolher o meu livro. E no final, lá, depois que todo mundo fazia a explanação deles, entrava a prof, porque a prof tinha que entrar na história também, né? A prof também tinha que contar e mostrar porque que tinha, enfim. Bom, todo o segundo semestre a gente fez o projeto, e a partir desse projeto, muitas crianças, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, começaram a querer ter livros em casa. E a gente sabe que a nossa realidade das nossas escolas, as famílias, infelizmente, muitas vezes não têm acesso, né? Então, o que eu comecei a fazer? Arrecadar livros também para dar de presente. Então, todos os momentos que tinha de dar presente, como o Dia das Crianças, enfim, eu dava um jeito de comprar livros e dar para eles, né, aquele do Itaú, enfim, então eu sempre tinha coleção e estava dando. Os pais começaram a me mandar mensagem: prof, ele gostou de tal livro, como é que eu faço para conseguir, não sei o quê, daí comecei a falar dos sebos para os pais, enfim. Aí foi uma maneira de introduzir até mesmo as famílias em quererem ter histórias e comprarem livros para as crianças, levava eles na feira do livro, claro, eu tinha que, né, tudo em cima de leitura. Levei os pequenininhos na Feira do Livro de Porto Alegre, tanto do jardim quanto do primeiro ano, adoraram, né? Levei em todas as partes lá que tinha para eles ouvirem histórias, enfim, foi uma maneira de introduzir eles
nesse mundo maravilhoso da leitura. E claro que o primeiro ano chegou no final, assim, vou te dizer que de 25 crianças que eu tinha, eu acho que 5 não saíram alfabetizados por N outros motivos, né? Mas 20 deles saíram, sim, alfabetizados do primeiro ano, e justo por terem esse momento de curiosidade, né, deles mesmos, não imposta por mim, mas deles, então, casando com todas as outras atividades que nós tínhamos, esse projeto fez uma enorme diferença. Pode passar, meninas, por favor. Então, aqui tem mais uma citação do Schmitz. Qualquer atividade para ter sucesso necessita ser planejada. O planejamento é uma espécie de garantia dos resultados, e sendo educação, especialmente educação, uma atividade sistemática, uma organização da situação de aprendizagem, ela necessita, evidentemente, de planejamento muito sério. Não se pode improvisar a educação, seja qual ela o seu nível. Pode passar, meninas. Por favor. Próximo. E Freire, claro, né? Não podia deixar de trazer ele. Né? Ele é a base da minha formação, inclusive, pela significação que tem para a compreensão crítica do ato de ler e, consequentemente, para a proposta de alfabetização a que me consagrei, refiro-me que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Na proposta a que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Freire, 2006. Pode passar, gente, por favor. Pode passar para a próxima. E a guiar, a obra infantil, é aquela que, enquanto diverte a criança, oferece esclarecimento sobre ela mesma, favorecendo o desenvolvimento da sua personalidade. O livro infantil, assim, apresenta significados em vários níveis diferentes, enriquecendo a existência da criança. Pode passar, por favor. Eu estou cuidando do tempo também, aí os teóricos, né, que eu usei, que eu também fiz um artigo, né, desse projeto, então, por isso que tem peguei algumas citações, pode passar, por favor. E aí, um pouquinho, gente, para vocês visualizarem, contextualizarem o processo que foi da sistematização mesmo dele, né, eu fiz uma caixa com o material que eu tinha, que eu sempre gostei muito da reciclagem, então eu sempre reutilizei tudo que tinha em sala de aula. Então, esse é da turma 12, né, e do Jardim foi basicamente assim também que eu fiz, essas eu ainda tinha guardada. Ali eu coloquei o nome de cada criança, e cada folha dessas aqui que diz os nomes eram as semanas do mês, aí lá embaixo tem essa aqui é de agosto, né, que foi a que eu tirei foto, mas de cada mês eu tinha com todos os nomes das crianças, tudo feito à mão mesmo, eles viam fazendo as coisas em sala de aula, até para estimular eles mesmos a eles fazerem as coisas, então eu sempre quis que eles me vissem, eu mesmo criando, eu mesmo fazendo, para que eles também pudessem querer fazer, né, porque vendo o professor que eles vão também tentar e querer fazer. Aí eu tinha todos os números dos livros, porque eu cataloguei os livros, né, então numerei e coloquei todos os nomes dos livros. Pode passar, meninas. E aqui para vocês verem a mesa cheia de livros, então toda sexta-feira eu enchi essa mesa aqui, com todos os livros, para eles poderem procurar qual o livro que eles queriam utilizar, e na segunda eles tinham que trazer para dar sequência ao nosso projeto. Claro que tinha algumas fotos e tal, mas eu acabo que, às vezes, a gente perde as fotos, e aí só ficou essas mesmas. Tinha filmagens, enfim, deles contando as histórias e tal, era muito, muito legal, e todos batiam palma, abraçavam, era uma festa aquele dia de contar a história. É bom, gente, basicamente era isso, eu acho que deu meu horário, e desculpa por antes, mas agora deu certo. É isso aí, obrigada. Que trabalho maravilhoso, Raquel, e desde o primeiro momento, parabéns, desde o primeiro momento, enquanto tu começou a falar, já me chamou a atenção quando tu disse, eu li todos os livros antes para não ter nenhuma surpresa. E quantas vezes isso, tanto na infantil quanto na fundamental, quantas vezes que atira a primeira pedra, quem nunca pegou um livro qualquer e disse, eu vou ler esse para você. Isso aí. Mas como eles iam para casa, né, Kelly, eu tive que ler todos, né, porque já pensou um pai, uma mãe, sei lá, pegasse alguma coisa que não era para a idade deles, claro. Então, nossa, foi um trabalho daqueles. Mas mesmo que não fosse para casa, a importância da gente ler antes, porque no momento que a gente pega um livro e diz, a prof vai escolher um livro aqui para ler para vocês, o que a gente está comunicando com essa postura, né? Que qualquer livro serve, que todos os livros são iguais, e não é assim. No momento que a gente traz para a criança, seja na educação infantil, no fundamental, a prof escolheu um livro para ler para vocês.
Olha a diferença disso. Ou quando a gente diz na fundamental para eles que a gente faz muito, e como o teu se passou também no primeiro ano, né? Se sobrar um tempinho, a prof deixa vocês ler, como se ler não fosse algo tão importante, como se fosse um resto, uma sobra. E quanto é importante, quando eu me refiro da leitura, eu não me refiro unicamente na leitura da decodificação, eu me refiro da leitura de imagens, da leitura de mundo, porque é através da leitura que a criança se compreende e compreende o mundo. A leitura tem um papel absurdo, né? Ela provoca na criança. Quantas vezes a gente, enquanto adultos, estamos passando por algumas situações e através de uma leitura a gente consegue compreender aquilo que a gente está passando. Então, esse teu cuidado, em procurar uma qualidade literária, e quando eu digo qualidade literária, tanto na fundamental quanto na infantil, é trazer um livro que tragam provocações, que tragam reflexões, que gerem desacomodação, que possam daquela leitura, como a colega trouxe ali do Camaleão antes, ela gera uma série de questionamentos e atravessamentos que a gente pode ter uma baita troca com as crianças. Então, parabéns mesmo pelo teu trabalho, por trazer essa importância do livro, da literatura com qualidade, desse teu cuidado em escolher os livros que eles vão ter acesso. Então, de ler, né, uma diferença muito grande, que por mais que as crianças ainda não estejam alfabetizadas, os pais podem ler para as crianças ou ler com as crianças, botar no colo, abrir o livro e passando o dedinho, isso tudo faz parte, né, de uma pré-leitura, e que a gente pode ir trabalhando isso com os pais também. Então, muito, muito, muito bacana mesmo. Parabéns, Raquel. Parabéns. Gente, agora... Obrigada, querida, obrigada. A gente ficou um pouco nervoso com falar, mas obrigada. Não te preocupa, que todo mundo fica nervoso. Então, agora, dando continuidade, eu vou chamar, então, a Clarice para apresentar, então, o trabalho dela. Oi, estão me ouvindo? Oi, Clarice e Davi. Isso. Oi, boa tarde. Boa tarde. Clarice e Davi, sejam muito bem-vindos, tá? Vocês podem dar início à apresentação de vocês. Tá, ok, eu vou compartilhar aqui, só um momento. Aí vocês nos avisam se está aparecendo, tá? Pode deixar. Então tá bom. Boa tarde, colegas. Eu sou a professora Clarice, sou diretora da EMEI Vó Nelsa aqui no Guajuviras. Estou aqui junto com o prof. Davi Bernardino, que é nosso professor aqui da escola de Jardim 1. Atualmente ele tira planejamento também. Eu queria dizer, então, para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, que é um desafio novo, né? Estar aqui hoje, primeira vez apresentando no Congresso, um evento tão lindo, né? E com um público tão seleto que são as nossas professoras aqui da rede, né? Tão seleto, tão qualificado, que eu tenho muita honra de fazer parte também, tá? E com um tema tão importante na nossa escola e em todas as escolas no geral, né? E na educação infantil como um todo, que é a importância do lúdico na educação infantil. Bom, o que é o lúdico, né? Para Almeida, a educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece sempre como uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento individual em permutações constantes com pensamentos coletivos, né? Isso. Aqui na escola, tá? O tema ele já é introduzido para as famílias já no momento da matrícula. Eu costumo falar com os pais aqui da escola, mostrar a escola, eles vêm fazer a matrícula, a gente mostra a escola, conversa um pouquinho dos projetos, de como a gente trabalha, do respeito às infâncias e do lúdico, né? Então, eu sempre falo para eles e brinco, né? Que ao invés de perguntar para eles assim, que atividade que tu fez hoje, né? Perguntem, filho, tu foi feliz hoje? Que eu acho que é bem isso que é o que a nossa escola trabalha e em prol desse lúdico.
é a criança ser feliz, é deixar uma marca bonita de encantamento para essas crianças, de alegria, que elas lembrem de nós com muita felicidade. O porquê que o lúdico é importante, né? As técnicas lúdicas têm a finalidade de trazer o prazer, a alegria e diversão, sendo relevante destacar que a educação lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo, brincadeiras vulgar ou diversão superficial. A gente estudou um pouquinho, né, do lúdico para colocar nesse trabalho a teoria, e a gente estudou um teórico, Sneijder, que ele diz, educar é ir em direção à alegria, né? Então, o que é o lúdico? É através do lúdico que pode cumprir essa tarefa de ir em direção à alegria, à felicidade, né? As técnicas lúdicas, elas têm a finalidade de trazer prazer, alegria, diversão, né? Não é um passatempo. Às vezes, os pais dizem, né? Só brincou hoje, mas brincar é muito, não é só brincar. Brincar é bastante, né? É através do brincar que eles estão aprendendo. Então, é de extrema importância que o professor traga jogos, brincadeiras, dança, música, conto de fadas, sabe? Tudo isso que faz tanta parte do nosso universo da educação infantil, para tornar esse momento de aprendizado mais prazeroso, né? Isso sim é um meio lúdico de trabalhar. O lúdico e a sua contextualização. Quando a gente fala sobre a contextualização, né, Almeida também ressalta ali que o lúdico faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana, trabalhando com cultura corporal, movimento e expressão. O professor em si, ele deve incentivar a criança a ser o protagonista da sua própria aprendizagem, né? Trazer o lúdico é bem importante, porque essa ferramenta ela é indispensável na educação infantil, porque ela tem que ser disseminada de uma forma bem clara para a criança também. E o lúdico ele não pertence só à educação infantil, mas também ele pode ser estendido para o ensino fundamental, nos anos iniciais, onde ele é utilizado para melhorar o desempenho das atividades e buscar, né, resolver dificuldades de aprendizagem mesmo das crianças no ensino, nos anos iniciais do ensino fundamental. Daí assim, o lúdico, na realidade, né, Davi, ele é indispensável, né, para a saúde física, emocional, intelectual das crianças, né, através dela que a criança desenvolve, né, desenvolve o todo, a linguagem, o pensamento, a socialização, né, aí a gente trouxe um pouquinho de fotos, né, das crianças e da linguagem, e sua linguagem, né. E aí, então, eu queria falar um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui na escola, né? Fazendo um link do lúdico com o trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Que vai muito além de ricos materiais, de brinquedos chiques, né? Que a gente diz, Fisher Price. Não precisa, né? Claro que eu sou diretora da escola, eu, enquanto gestora, a gente sempre procura atender a solicitação das professoras, claro, dentro do possível e dos recursos financeiros que a gente tem, que não é o mais importante, né? Mas sempre as gurias me pedem, às vezes, eu quero plástico bolha, eu quero terra para plantar, a gente sempre tenta atender, né? Agora, por último, a gente foi numa reunião do pacto, as gurias falaram que seria interessante para melhorar os jogos, né? Para melhorar o trabalho pedagógico, comprar uma plastificadora, a gente já fez os orçamentos, já encaminhou o empenho. Então, assim, eu, enquanto gestora, né? A gestão tem que ajudar em prol dessas atividades, né? Então, enquanto gestora, a gente tenta ao máximo, né? Ajudar as gurias nesses projetos. Porém, a gente queria salientar que não é o mais importante, né? Ter grandes... Hoje, por exemplo, na escola, eu estava de pijama. Hoje a gente teve festa do pijama e as gurias fizeram piquenique no pátio, né? As crianças tiveram contato com a natureza. Foi uma alegria só, né? E muita interação e, com certeza, teve muita aprendizagem. Então, a gente queria deixar muito claro que mesmo a escola, sendo numa área carente, mesmo com pouco recurso, é possível, sim, fazer uma educação lúdica e de qualidade.
E a gente já trazendo para a BNCC o que assegura os direitos da criança, enquanto a gente fala de ludicidade, a gente fala sobre os direitos que a criança tem dentro da legislação brasileira, né? Então, os 6 direitos da aprendizagem que a gente traz são exemplos de trabalhar o lúdico dentro da escola, que é o conviver, o expressar, o explorar, o conhecer-se, participar e o brincar. O conviver, ele é uma interação social que existe dentro da escola entre as crianças, que vai lá do berçário até o Jardim 2. É bem tranquilo essa parte, né? E as atividades que a gente pode fazer são as dinâmicas de grupo, que a gente pode trabalhar para alinhar essas experiências das crianças. O brincar, a gente tem várias formas, né? O brincar, ele precisa ser planejado pelo professor para que a criança possa desenvolver a imaginação, o compartilhamento de brinquedos, né? Então, pegar os jogos e brincadeiras para a gente poder estar compartilhando com as crianças é bem interessante. Eu posso só te fazer um ganchinho no brincar? Agora, essa parte do brincar, né? Eu, nas reuniões que a gente faz pedagógicas aqui, eu sempre gosto de trazer esse momento da dinâmica, do brincar, né? Para as professoras resgatarem um pouquinho da infância e a gente brincar um pouco. E aí a gente se diverte tanto, é tão prazeroso. E aí eu sempre faço esse link com elas, né? Se a gente, nós que somos adultos, né? Temos tanta alegria, tanta felicidade em estar brincando, imaginem as crianças. Então, é legal elas entenderem, a gente entender enquanto adulto e sentir isso, ter essa vivência, né? Que as brincadeiras contribuem para o desenvolvimento infantil, né? A gente, de forma decisiva, que a gente tem que construir um adulto que acredita em si mesmo, no seu potencial transformador, né? Com autoestima e com muita felicidade. Só queria fazer esse link aí com brincar. Bem tranquilo. Já no participar, a criança, ela deve participar de todas as atividades disponíveis na escola, né, que possa trazer e resgatar essa tomada. A criança tem que ter a autonomia da tomada de decisão. Às vezes, a criança não quer brincar com uma coisa ou outra, mas ela tem que participar para poder ter aquela interação. E é importante a gente ressaltar as gincanas, fazer gincanas, para ter essa participação, principalmente os projetos. Os projetos que são elaborados na escola, eles têm esse direito de participar desses projetos, né? O explorar. A criança, ela tem o direito de manifestar culturalmente, né? Todas as suas formas de exploração, né? Ali a gente pode ver as crianças identificar aqui no pátio da escola os cogumelos, e eles ficaram fascinados, observando linda, né? Isso. E na outra foto a gente tem ali um momento literário do jardim bem espojado, eles deitam, vão olhar os livros, visualizar bem essa parte, né? Expressar. As crianças, elas precisam se expressar, elas têm o direito de se expressar para que elas possam ter, né, o contato, né, emocional, toda essa parte do convívio em si, né, com as crianças. Ali a gente pode ver ali um momento ali do maternal 1, um momento ali de afetividades, deitado, olhando, e aqui do lado a gente tem as meninas brincando de vovó, e isso é uma expressão bem legal, imitando as vovós. Conhecer-se. Esse projeto que a Prof. Ari, a professora Arielle, aqui do Jardim 1 também, ela fez com a turma do Jardim. Projeto Identidade. Né? Projeto Identidade, para a gente poder conhecer-se, né? A palavra conhecer-se é mais para trazer a identidade da criança, os hábitos que ela deve ter, né? Como lavar as mãos, ter a higiene, né? E principalmente ela se sentir, né? Alguém no mundo, né? Alguém no mundo. Que faz a diferença, e ela saber que ela é importante, que ela, né, tem o seu nome, sobrenome, a gente tem o nosso
corpo. Então, esse projeto de identidade da Profiária foi muito bom também, muito legal, e abrange essa parte aí do conhecer-se da base. É verdade. E aqui o lúdico, ele permite uma visão de mundo mais real e um desenvolvimento global, pois é por meio das descobertas e da criatividade que a criança pode aprender a organizar seus pensamentos, se expressar, analisar e criticar, assim transformar a sua própria realidade. Essas fotinhas aí é legal, que mostram, né, ali as crianças no circuito também, o quanto, né, mesmo os recursos sendo reduzidos e a gente tentando fazer o máximo de esforços para conseguir mais, né, às vezes com cadeiras, com bambolês, né, com a natureza, já é possível trabalhar de forma lúdica e prazerosa, né? Tem mais alguma coisa? Não, agora já tem aqui são as nossas referências. Isso. Eu fiz agora falando um pouquinho da documentação para as colegas, assim, eu fiz uma colinha que diz nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, né? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Traz fundamentos norteadores, criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais, né? Então, assim, não é uma opção dos educadores, né, trabalhar de forma lúdica. Não é uma opção, é obrigatório. Nós temos aí o que o Davi acabou de trazer ali para nós, a questão da BNCC, da nossa Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil tá lá, o nosso PPP tá lá, né? Mas eu acredito assim, ó, que mais importante, né, Davi, a gente, né, lendo bastante sobre a questão do lúdico, mais importante do que os professores terem o conhecimento desses documentos é o professor realmente compreender a importância do lúdico no processo de desenvolvimento infantil, né? A importância da escola e família estarem engajadas nessa causa e tornarem o processo na verdade, o processo é uma expressão humana, né? Então, assim, a gente junto, por isso que a gente sempre faz aquela referência lá, desde a matrícula, a gente junto, tentando fazer com que a ludicidade seja aliada no processo de aprendizagem, né? Mas que todos estejam conscientes desse processo, né? Todos da escola, todos da comunidade escolar. Então, lá desde a matrícula, a gente faz questão de já alinhar com os pais sobre isso. Eu acredito que faz muita diferença. Claro que a gente tem um longo caminho a trilhar, mas, com certeza, o lúdico é uma grande ferramenta que a gente tem, indispensável, né, aliada à aprendizagem das crianças. Isso aí. Acho que é isso que a gente queria falar, assim. Basicamente é isso. A ludicidade está de ponta a ponta na escola e em todos os momentos, né? Não só na educação infantil, mas também na educação, né, no ensino fundamental. E para finalizar ali, bota ele de volta a fotinha ali da foto da prof do Jardim 1 também, que é onde o Davi trabalhava também, de sombra, que eu sou apaixonada. Eu tenho um grupo aqui na escola, né, da EMEI Vonelson, que eu tenho muito orgulho, queria mandar um beijo para todo mundo e agradecer, assim, porque eu acho que a gestão sozinha não faz nada, né? Os profs sozinhos não fazem nada, tudo é um conjunto com as famílias, com as crianças e com o mais importante, amor no que a gente faz. Que lindo, que lindo. Agora me conta uma coisa, vocês estavam cronometrando ou vocês ensaiaram muito? Porque vocês terminaram cravado nos 15 minutos. Quando despertou aqui, vocês terminaram. Eu vou ter que perguntar, eles estão muito certinhos. Obrigado, gente, que privilégio poder escutá-los. Privilégio das crianças que fazem parte desta escola, né? E olha, sem palavras. Enquanto vocês falavam, me veio muito algo que é comum na nossa profissão, que é contestarem o nosso fazer pedagógico. Não só o ato de brincar, mas o nosso, ao longo dos anos, tanto no fundamental, nós também somos muito contestados em função da nossa prática. E vocês trouxeram, assim, com maestria, a importância do conhecimento. A importância de saber, e a gente não tem a obrigação de convencer os pais de nada, mas a gente tem a obrigação de saber e sustentar a nossa prática.
E isso vocês trouxeram de forma fantástica, através das fotos e das falas, o quanto é importante a gente saber o porquê que a gente está fazendo, né, e saber explicar isso. E é a maneira com que a gente vai conseguir ter mais valorização da nossa profissão. Porque isso me ponho também nesse pacote, porque muitas vezes a gente não sabe justificar a nossa prática, e por isso que a gente é tão contestado. Porque ninguém contesta o médico, né, quando ele prescreve um medicamento. Mas o professor, sim. E é através de trabalhos e atitudes como as de vocês que a gente vai mudando essa realidade. Nossa, fantástico, assim, olha, maravilhoso. Isso já de começar essa conversa com os pais no início do ano, de explicar para ele a tua fala enquanto gestora, fantástica. A gente sabe, sim, que a gente não tem todos os recursos que a gente necessita, mas tu te põe num lugar de, ok, eu não tenho tudo o que eu preciso, não vou deixar de cobrar o que eu preciso, mas o que eu posso fazer com o que eu tenho? Então, fantástico, muito, muito, muito parabéns, assim, para os dois. A parceria de vocês, o trabalho de vocês, trazendo o trabalho das outras colegas também, mostrando a importância do brincar, o ato de brincar como uma forma de comunicação, né, consigo mesmo, com o outro, com o mundo, a importância dessa ludicidade que, infelizmente, vai se perdendo com o decorrer da passagem dos anos escolares, mas que a gente luta para que isso não se perca, né? E a gente tem que fazer o nosso papel. Muito obrigada e parabéns. Obrigado, gente. Eu vou falar uma coisinha rápida, tá? Já conheço o trabalho da escola, acompanho já há muito tempo, mas eu preciso dizer uma coisa. O trabalho da Vanelsa, né, a diretora, aí a gente teve um trabalho sobre gestão hoje na parte da manhã, e é que coisa boa a gente ter uma gestora também aqui em prol da ludicidade, sabe, defendendo, e ao mesmo tempo, assim, ela apostando naquilo que a gente sabe, que o importante não é ali aquele brinquedo de plástico caro, mas a interpretação do objeto brincante, né? Então, assim, usar da criatividade, não, como disse bem a Kelly, não deixar de cobrar, mas ao mesmo tempo, assim, saber que isso é muito mais potente, o brinquedo com a natureza, as pedrinhas, as coleções que as crianças fazem, né, do que alguma coisa muito mais cara, enfim, lá do consumo, né? Até mesmo a utilização dos materiais não estruturados, né, Ju? Isso. Exatamente. Isso. Obrigado. Quantas vezes a gente compra um presente caríssimo e a criança gosta muito mais do pacote? É verdade, uma caixa de ovo. Exatamente, Obrigado, exatamente. gente. Boa tarde. Quando a gente sabe o que a gente faz com qualquer material. Obrigado. Muito obrigada, a gente que agradece. Então, eu vou abrir agora uns 10, deixa eu ver que horas é, não, tem uns 10 a 15 minutos, para que vocês possam, né, trocar. Eu fui, no fim, a cada final de trabalho, eu fui falando algumas pequenas palavras para trazendo alguns pontos do trabalho, mas vocês podem ter perguntas um para os outros, compartilhar, trocar. Então, vou deixar esse tempo para vocês. A Ju também, não sei se vai querer fazer alguma colocação. Fiquem à vontade. Que bacana, como a Ju falou antes. Peraí. Vai, Catinha. Tá com o microfone fechado, pelo menos para mim, não estou te ouvindo. Me ouvindo agora? Agora sim. Que bom, então. Eu vou falar rapidinho só para contribuir, porque eu sou professora dos anos iniciais também, que nem a Kelly, né? E eu estou encantada com esse Congresso da Educação Infantil, porque eu não tinha noção de quão belo são esses trabalhos e quão belo é esse fazer pedagógico na educação infantil. Então, eu tive contato só lá no meu estágio, quando eu fiz a faculdade, lá em 1800 e pouco, né? Então, eu não tinha noção de quanta coisa legal. Então, quando a Raquel traz essa oportunidade deles levarem o livro para casa, e que a gente sabe que muitas casas não têm um ambiente letrado, né? Está oportunizando que eles consigam trabalhar ali com a família. Às vezes um pai e uma mãe não conseguem ler, mas os irmãos ajudam. Então, esse trabalho, assim, em conjunto dentro de casa, ele faz com que a criança também se sinta pertencente àquela postura letrada, aquela postura alfabética, né?
Eu estou lendo, mas eu não estou lendo só as palavras, eu estou lendo as figuras. Meu pai, a minha mãe, a minha tia estão me mostrando aqui como se faz. Como o dedinho vai para um lado, como o dedinho vai para cima, como vai para o lado. Então, são coisas que não é só o beabá, né? Não, são posturas que eles vão adquirindo. Então, achei lindo. E também o trabalho das fábulas. Ai, fiquei encantada com aquele trabalho, porque eu adoro fábula. Tanto é que eu tenho livros de fábulas e eu leio, adoro, me encanto, não só com a moral, né, que traz a moral das fábulas, mas o encantamento, né, que é mais que eu trouxe, assim, pensando, quando eles falaram do lúdico, eu acho que é o Dave, né, isso, e eu fiquei imaginando, né, que nós adultos, a gente esquece que a gente foi criança, a gente esquece, né, que um dia a gente imaginou, que um dia a gente pegou uma tampa de panela e imaginou que era um volante, que a gente pegou um bonequinho e fez roupinha para ele, e não precisou ser um boneco de R$1.000. A gente recortou. A gente foi lá no jardim, a gente pegou folhas e fez vestidos. Então, o quanto essa criatividade e esse desenvolvimento que vocês estão proporcionando para as crianças é importante e é muito lindo. Eu só tenho que dizer assim, ó, parabéns. Eu compartilho do mesmo sentimento da Kátia, do privilégio quando a Ju me convidou. Eu confesso que quando a Ju me convidou para fazer a mediação das mesas, eu fiquei muito nervosa, que eu pensei, Ju, a minha experiência na educação infantil é muito pequena, mas a gente estudou, né, a gente procura estar sempre lendo, eu aprendo muito com a Ju aqui, ela senta na minha frente, a gente está de frente uma para outra. Então, aprendo muito e cada dia, assim, de convivência com a Ju, eu vou me apaixonando mais pela educação infantil e poder agora ouvir o trabalho de vocês e conhecer mais o trabalho é fantástico. O quanto, e infelizmente, o quanto, com o passar dos anos, a gente vai deixando o brincar, que foi uma temática que percorreu todos os trabalhos hoje, o como no fundamental isso vai se perdendo e vai se focando na alfabetização e vai se focando nas questões matemáticas e vão se esquecendo outras questões, e claro que essas são importantes, como a Kátia falou, e falou muito bem, se destacam, mas tem outras coisas além que não podem deixar de ser trabalhadas, né? O letramento, que muitas vezes fica tão focado, o letramento que vocês da educação infantil trabalham de uma forma fantástica com as crianças. O livro, como a gente falou, e vários trabalhos trouxeram o livro, a questão da gestão, que foi trazida de uma forma fantástica pela Clarice, a importância da parceria e de fazer o que é possível com o que temos, e como não precisamos de brinquedos estruturados para conseguir realizar, mas um bom trabalho, mas sim a nossa intencionalidade, a utilização, o como usar, o que vem por trás daquela proposta. Então, gratidão por poder estar com vocês, de escutar falas tão potentes, trabalhos tão ricos. Eu acho que a Ju deve estar querendo dar uma palavrinha pela cara, que eu já conheço. Não, é que eu tenho que me controlar, sabe? Porque senão eu estou em todos, eu vou falar em todos, eu quero o protocolo, mas, assim, convidar as colegas das anos iniciais, né, do ensino fundamental, para fazer parte, não só na apresentação de trabalhos e ampliar esse diálogo para a gente se ver, se conhecer, trocar figurinha, cada um dentro das suas especificidades, cada um dentro das suas etapas, né? Mas trazer também esses colegas aqui para os comentários, trazer os colegas aqui para a mediação, sabe? Fazer tudo dentro de um plano friamente calculado, para a gente mostrar o quanto a educação infantil é maravilhosa, né? O quanto a gente pode falar bem da educação infantil. Eu só preciso dizer uma coisa, sabe? Eu acho que cada sessão foi criando uma vida própria, foi criando características aí na fala dos colegas. Essa, para mim, tem uma característica fundamental, que é o investimento na ludicidade. O lúdico foi o condutor de todos os trabalhos que eu presenciei, que tive o prazer de escutar, lá do infantil e do fundamental também. E acho importante falar que, inclusive, na fala da Raquel, ela traz, vocês perceberam que o livro como brinquedo,
Olha que coisa importante a gente começar a olhar para essa materialidade, né? Que é muito além do que isso, um livro. Meu Deus, eu acho que eu nem sei definir o que é um livro, de tanta coisa que ele pode ser, né? E aí pensar o livro como um brinquedo. Perfeito, sabe, Raquel? Gostei muito dessa tua colocação. Acho que ela é muito potente, não só para infantil ou para o fundamental. E acho também muito legal que a gente, nessa sessão, a gente começou com uma colega do fundamental, a gente está concluindo lá com a Raquel, que teve uma experiência na infantil, ela foi para o fundamental e ela pegou as mesmas crianças que ela estava entregando para o MF, né, deu uma continuidade lá no trabalho dela e no próprio projeto que ela estava, e ela foi ampliando esse projeto junto com esse crescimento dessas crianças, já estudantes do ensino fundamental. E aí, no meio de tudo isso, assim, tem outros trabalhos excelentes, potentes, e uma gestora, enfim, comprometida, que vem aqui com o professor falar da ludicidade e defender para a gente. Enfim, não tem como acabar, como ter uma sessão melhor do que essa, sabe? Muito obrigada, colegas. Em nenhum momento, assim, desses últimos 3 dias de muito trabalho, né, depois de um dia intenso lá daquela nossa cerimônia de abertura, a gente está aí se encontrando ao longo dos meets, né, e é todo um cuidado, assim, para a gente, de tudo que é lado, de técnica, pedagógico, e em nenhum momento, assim, eu me arrependi. Eu acho que foi uma ótima escolha a gente começar a se encontrar, a mostrar o que a gente faz, o que a gente pensa, e transformar isso, né, em conhecimento, juntar tudo ali depois num caderno de resumos, porque eu acho que a gente estava muito solto, assim, cada um, né, nas suas escolas, e aqui a gente vai se ver. Eu estou gravando tudo, vou editar, vai para o Meet, vai para o canal do YouTube, para os colegas que não puderam estar aqui assistir depois, tá ok? Obrigada. A foto, Ju. A foto. Foto. Eu vou fazer o registro, então. Sorriso. Agora é aquela hora que a gente manda Tudo foto pro grupo, eu comigo mesmo. No WhatsApp, né? Pra ver se tá... Ah, lista de presença. Lista! A gente vai colocar no chat. A presença, peraí, esqueci. Gente, vocês... Tava tão bom. Isso é mediadora, feliz aí, se deleitando com a apresentação. Que não faz o trabalho dela, daí, né? Ela tinha só que receber as pessoas e botar a lista. E ela não bota. Mas isso é bom, gente. Olha só, a educação infantil está distraindo as colegas do fundamental. Ó. Mas é que eu sou uma da educação infantil que tem um respeito e um carinho, uma admiração pelo trabalho que vocês fazem, que é fantástico. É uma pena que existe esse abismo tão grande entre essas duas etapas tão importantes. Ambos teriam a ganhar se a gente tivesse uma comunicação melhor, né? E enriquecer mais o fazer pedagógico de quem está na infantil, como de quem está nos anos iniciais. E acaba criando esse abismo, e claro que os dois têm suas peculiaridades e fazem trabalhos maravilhosos, mas eu acho que se houvesse esse link entre um e outro, só acrescentaria, né? Para fazer um comentário, né, que não só os iniciais, né, mas os anos finais. Exatamente. Os colegas que estavam assistindo o congresso, né, aqui que trabalham na escola de formação, eles acho que tem que fechar o teu áudio, Kelly. Nossa, o seu fica duplamente, né? Vocês me ouvem, foi as 3 na mesma sala. Sim, quem olha, tá achando que cada uma está num lugar, né? Isso, agora sim. Os colegas que estavam no congresso na quarta, né, no Parque Shopping, que trabalha aqui conosco, da formação de português, das linguagens, colegas da geografia, da história, da matemática, das ciências. A Fernanda disse, assim, quando ela assistiu aquele vídeo sobre o Urban, sobre as plenarinhas, ela disse assim, como essa criança vai vir diferente por essas experiências, como ela vem diferente para a gente no futuro. Né? Não tem como ser a mesma criança passando por tudo aquilo, né? Sendo ouvida, a criança que tem essa oportunidade de dizer como ela quer uma cidade melhor, né? Então, aí eu disse para ela, esse que nos esquenta o coração mesmo, como eu sempre falo, mas é de saber que essa criança vai ser diferente, né? Que essas oportunidades que a gente dá na educação infantil de escutar as crianças, né? De fazer esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, vão trazer um cidadão melhor, né? Para a gente também,
lá dentro de tudo que a gente for viver, para alguém que vai estar passando pela gente em tantos momentos da nossa vida depois no futuro. Que bom ter a oportunidade de fazer parte disso. Obrigada, pessoal. Obrigada, um bom final de semana para todo mundo, porque sextou!